Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Olá, começa agora mais um programa Destaques e os deputados estaduais do Ceará voltaram a utilizar o plenário da Assembleia Legislativa após a reinauguração do espaço, reformado após o incêndio. O plenário 13 de maio agora tem novas cores, novo sistema de prevenção de incêndio, mais saídas de emergência, além de outras medidas tomadas para garantir a segurança dos servidores. Os detalhes foram apresentados pelo presidente da Assembleia Legislativa do Ceará e prefeito eleito da capital, Evandro Leitão. Hoje, com essa reconstrução, temos um dos sistemas de prevenção mais modernos do Brasil, com monitoramento permanente de incêndios, inclusive podendo enviar mensagem SMS e e-mail em tempo real na ocorrência de sinistro. A sessão especial para a reinauguração do espaço reuniu, além de deputados, lideranças políticas, autoridades e servidores da casa, que agora retornam às atividades nos locais revitalizados. O incêndio que destruiu o plenário e outros ambientes anexos ocorreu no dia 20 de junho deste ano. De acordo com o presidente da casa, nenhum trabalho à população foi prejudicado. Passado esse momento de tensão inicial, em que os atingidos receberam os devidos cuidados médicos, buscamos, então, a retomada dos trabalhos em duas frentes. A primeira, a de manter as atividades legislativas com votações importantes para a vida da população. Muitas políticas públicas dependem dessas deliberações e o povo não poderia sair prejudicado. Então, mantivemos sessões remotas e presenciais no anexo 2 do Parlamento e não paramos de trabalhar. Serviços e demais atendimentos, todos foram mantidos. A reforma custou cerca de 23 milhões de reais. Evandro Leitão também destacou a importância da volta do plenário para a democracia e para as políticas públicas. É importante que se diga à sociedade cearense que o plenário 3 de maio é muito mais que um espaço físico. Curiosamente inaugurado durante o regime militar em 1977, este prédio de arquitetura brutalista é um símbolo vivo do compromisso da Assembleia Legislativa com a democracia e com a participação cidadã. E neste sábado e domingo, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará realiza no CUIA, o Centro de Design do Ceará, o primeiro encontro de arquitetura e urbanismo negro e indígena do Ceará com entrada gratuita. Olha só que legal. Sobre essa programação, conversa agora com a conselheira Cristiele Rodrigues. Obrigada pela sua presença, Cristiele. Eu que agradeço. Fala um pouco pra gente dessa programação, como é que ela foi pensada, né? E esses 2 dias aberto ao público, é isso? Isso. Essa programação ela foi pensada em uma forma de preencher, né, essa lacuna que a gente vê da falta de diversidade entre os profissionais de arquitetura e urbanismo no mercado de trabalho e também nas suas contribuições teóricas, né, dentro do ensino universitário. Então, eu, como arquiteta negra, assim como outros colegas negros e indígenas, sentíamos muita falta, né, desse lugar de discussão sobre a raça na arquitetura e no urbanismo. Então, estar, né, agora no conselho, enquanto conselheira, me fez ter essa oportunidade de gerar eventos. Então, a partir, né, dessa interlocução com o Calpará, a gente conseguiu promover esse primeiro encontro, né, que a gente espera que seja o primeiro de muitos, onde a gente vai ter a presença de profissionais de arquitetura e urbanismo negros e indígenas, majoritariamente aqui do Ceará, para discutir sobre essas novas formas de produção do espaço, produção arquitetônica e práticas profissionais. E no caso, a programação ela vai ser sábado e domingo a partir de que horas e até que horas? Pronto, no sábado a gente começa às 2 da tarde e vai até às 5, com 2 mesas de conversa. A primeira mesa focada na produção teórica, onde a gente vai ter a presença dos arquitetos Glaudemias Grangeiro, Ellen Ferreira e Tainara Gomes. A segunda mesa de práticas profissionais com os arquitetos Henrique Alves, Cecília Amorim e Cláudia Salles. E no segundo dia, né, no domingo, a gente vai ter o fórum,
de arquitetos negros e indígenas, que tem início às 10 da manhã e finaliza às 13 horas da tarde. No caso, para participar dessas discussões, né, junto a vocês, precisa fazer uma pré-inscrição ou é só chegar mesmo na hora? Precisa se inscrever, o link está disponível no perfil do Instagram do CAL. São 2 formulários, um para cada dia, e a gente tem política afirmativa de acesso, né? Cristiane, é tão bacana poder te ouvir e falar sobretudo de um tema como esse, porque a gente tá mais do que na hora, né? Já tá batido, a gente já tinha que avançar tanto tempo, assim, já era para estar avançando em outras questões, né? Do que exigir, né? E solicitar, na verdade, fincar mesmo o espaço de quem é de direito, né? Quando a gente começa ainda em 2024 ter que bater nessa tecla, né, para falar da importância da diversidade, seja onde for, acho que a gente regride um pouco, né, porque a gente podia estar avançando, né, e é tão forte que a gente consiga, e tão feliz que consiga conversar com você e trazer esse tema para cá, para a gente dizer e fortalecer cada vez mais que é necessário, sim, urgente, né, para ontem, né? E queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua vivência, sobre o trabalho de vocês enquanto arquitetos, né, na diversidade, cada um com as suas especificidades, o seu olhar diferenciado, o seu olhar de vivência, de trajetória, né, e de luta também, porque a gente nem era para dizer isso, né? A gente era apenas para poder viver, não é luta, né? Isso, a minha vivência é muito parecida com a de outros jovens negros e periféricos, né, de Fortaleza. Eu nasci e me criei no Grande Pirambu, numa família que não teve acesso ao ensino nem básico, muito menos ao superior. Então, eu fui a primeira pessoa da minha família a ingressar numa faculdade e escolhi um curso bastante elitista, né, porque antes das cotas para ensino superior, pouca representatividade a gente tinha de profissionais negros e indígenas. Então, o que a gente está tendo agora é essa primeira geração de territórios formando seus arquitetos, né? Que agora podem promover tanto práticas profissionais, trago o exemplo da arquitetura de preto, que aqui a gente tem uma representação da presidenta, né, do Ceará, que é a Cecília Morim, que vai estar no evento, como também de arquitetos indígenas, como Glaudemias Grangeiro, do ICO, do interior do Ceará, que trabalha patrimônio a partir da perspectiva, né, da etnia dele. E eu aqui na UFC, né, no mestrado, finalizando o mestrado, tendo o primeiro trabalho da pós-graduação que tensiona a raça enquanto produção do espaço. Então, assim, é uma alegria para a gente estar montando, né, esse evento e estar fazendo esse primeiro evento acontecer, mas também com um pouquinho de tristeza de que não deveria ser o primeiro evento, né, deveria ser o 10º, 20º, mas a gente está abrindo esse caminho e espera que ele seja bem longo. Como é que é o seu olhar enquanto arquiteta do que a gente vê atualmente? A gente vê muito assim, meu olhar de leiga, né? De senso comum. A gente vê muito a valorização do europeu, a valorização de estéticas europeias, né, do que é bonito ao de fora, e a gente às vezes não vê um cobogó, né, da beleza que é, né, como é que é a sua visão nesse sentido, né, sua avaliação com relação a esses ideais, do que seria bonito e do que não seria tão assim, que na verdade era, vamos combinar, né, era para ser o oposto. Isso, a gente tem como país colonizado, né, a gente tem de fato esse costume mesmo de sempre olhar para fora e não olhar para si. Parece que a gente está sempre tentando alcançar ideais de subjetividade e beleza do que é feito nas outras nações, né? A gente se compara muito com a Europa e com os Estados Unidos. E a gente tem uma diversidade cultural incrível no nosso país, né, no nosso estado, onde a nossa etnogênese é formada majoritariamente por pessoas negras e indígenas, e a gente não olha para o que a gente tem, né? E o Ceará, ele nega por muito tempo a existência de pessoas negras e pessoas indígenas, as indígenas, no caso, até via decreto, né, oficial. Então, isso gera um atraso na produção de conhecimento, na salvaguarda das nossas memórias, que elas são, como é que eu consigo dizer? Elas são
tomadas, né? Elas são tomadas, a gente não consegue existir na nossa cultura. Então, eu acho que esse movimento de a gente ter uma nova cara, né, para o arquiteto e para o urbanista, também traz uma nova cara para a arquitetura e para o urbanismo, para o que a gente quer, para o que a gente também acha bonito, e a gente consegue promover essa produção decolonial, né? Fugir desses padrões europeus e americanos. A gente tem a nossa rede aí, né? O nosso armador de rede, né? Que tanta gente, a gente sente falta, até leva para fora. Poxa, como é que aqui não tem uma construção que não tem um armador de rede, né? Um vento bom e tudo. E quando a gente vem para cá, quem é de fora que chega aqui, que bom, né? Eu quero dormir de rede, me balançar, enfim. Tanta coisa bonita, né? Tanta beleza na nossa arquitetura que é nossa, né? Que é nossa construção, que é dos nossos antepassados, né? E do interior do estado também, sobretudo, né? Que a gente vai cascavelhar, ter essa origem indígena, origem preta. Me desculpe a expressão da palavra se é correta mesmo, mas você, por favor, me corrija. E o olhar diferenciado com isso, parece que, eu vou colocar aqui porque é diferente, chega a ser o estranho. Não, né? Não é o estranho, é o nosso, né? Isso, tem muito esse lugar do exótico, né? Quase do fetiche, assim, do que é negro, do que é indígena, como algo excepcional, mas não é excepcional, é nosso. Quando a gente entra numa casa de periferia, uma casa no interior do estado, a gente vê toda a cultura materializada naquela casa, né? Uma casa é um organismo vivo, ela vai crescendo de acordo com as necessidades, não com algo estático. Então, aqui a gente tem várias técnicas construtivas que o pessoal da favela traz da sua origem, né, sua ancestralidade negra e indígena, como as casas de taipa, como o uso do cobogó, como estratégias de ventilação. No interior também isso é muito comum, a gente ter torres de vento, né? Então, no meio da quintura, como é que aquela pessoa consegue sem o auxílio de um arquiteto formado, porque ele já tem conhecimento, né? Ele já tem apropriação dessas práticas ancestrais que ajudam na sobrevivência e que se reproduzem na construção do espaço. Então, a arquitetura, ela tem muito a ganhar, né? Olhando para trás. Como diz o Ailton Krenak, né, o futuro é ancestral, e no atual cenário que a gente está agora, de mudanças climáticas, a gente de fato tem que olhar para trás para garantir um futuro possível. É isso, e respeitar a nossa essência, né, quem a gente é. A gente vê muito isso, a cultura europeia respeitando a sua própria, né, enfim, por aí vai. Americanos também, o patriotismo deles, enfim, a gente também deveria aprender, né? Trazer para a gente. E com base nisso, nessa conversa que a gente teve tão boa, e eu te agradeço mais uma vez, queria que você fizesse o convite para quem está assistindo, para se fazer presente para essas discussões, né, que a gente teve aqui e para muito mais. Eu que agradeço o espaço e deixo aqui o convite, né, a todas as pessoas que quiserem participar. O evento não é só voltado para profissionais de arquitetura, mas também para a sociedade, né, reforçando que o papel do conselho é promover uma boa arquitetura para a sociedade. Então, sintam-se todos convidados. O link da inscrição se encontra no perfil do CalCE, né, no Instagram, e sejam todos bem-vindos. Tá, joia. A gente que agradece. Espaço aqui sempre aberto para vocês e até uma próxima oportunidade. Até. Obrigada. E agora a gente vai para o intervalo. Volta em instantes, não sai daí não. E o Grupo Ferrovia se prepara para abrir franquias agora em 2025. Sobre o assunto, eu conversei com a empresária Clecilda Bezerra. Ela esteve aqui na TV Otimista. Acompanhe. Clecilda, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, para falar um pouquinho dessa história de vida, né, que você traz, de um trabalho muito árduo, né, que você se descobriu nesse ramo de vendas de óculos, enfim. Conta como é que se tornou a Clecilda para empresária agora. Elaine, primeiro que tudo, eu que agradeço o convite, viu? Estar aqui para mim é uma honra. Olha, geralmente quando eu vou a algum lugar contar a minha história, as pessoas ficam esperando, que é uma história bonita, que eu tenho algum segredo do sucesso, uma coisa para contar, né? E eu falo assim, gente, a minha história é tão simples, porque ela começou mesmo assim, foi do meu começo de casamento que começou a história toda, né? Se eu desenrolo para lá. Porque quando nós casamos, com 20 anos, eu e meu marido morávamos no Juazeiro do Norte.
E assim, estávamos naquele começo de vida, ele era feirante, vendia, ele fala que era bancário, porque ele tinha uma banca na feira, né? Vendia confecção. E eu era professora de pré-escolar. E naquele começo de vida, ele arrumou um trabalho aqui em Fortaleza, que era representante de óculos. Ele vendia nas lojas, nas óticas, né? E eu vim, fiz vestibular, fui fazer pedagogia, porque eu já era professora, né? Então, para mim era óbvio que eu ia fazer pedagogia, né? Fui, passei no vestibular, fui cursar federal. Ensinava em 2 escolinhas e ainda fazia faculdade, né? Daí, um belo dia, ele chegou em casa e me deu um óculos de presente. E eu fui para a faculdade com esse óculos. Cheguei lá, as colegas acharam bonito e uma delas pediu que queria o óculos. Eu cheguei em casa querendo saber aonde elas iam comprar. E ele falou, não, você vai vender. E eu até me ofendi, falei, não, não sou vendedora, sou professora. Ele, não, mas leva. Aí de manhã estava lá em cima da mesa uma caixinha com os óculos dentro. Aí eu levei para a faculdade e aquilo, no instante, as meninas compraram aquele óculos, trouxe o dinheiro e meio que aliviado, entreguei para ele, falei, não, tá aqui, já vendi. Aí ele disse, tá bom. Foi no outro dia, antes de eu sair, a caixinha estava em cima da mesa, cheia de óculos de novo. Eu disse, o que é isso? Ele disse, é mais óculos para você levar. Aí eu disse, não, eu já disse a você que eu sou professora, não sou vendedora. Sou mais leve. Tá bom, levei, né? Cheguei lá, vendi de novo. Aí já começaram as encomendas, né? Uma daqui, outra dali. E aquele negócio se foi criando aquele volume. Eu estava dentro de uma federal, não sei quantos cursos, não sei quantos semestres. Aí começou aquilo ali, né? Aquele burburinho, as amigas, que óculos bonito, não sei o quê, traz um para mim, começou as encomendas e eu passei o mês naquilo, né? E aí, quando foi o fim do mês, ele muito estrategicamente pensado, né? Juntou aquele dinheiro, me chamou para fazer uma conta, disse, quanto você vendeu isso, custou isso, olha aqui quanto você ganhou. E mostrou aquele dinheiro e me perguntou, quanto é que tu vai ganhar isso num mês dando aula? Aí eu olhei e disse assim, rapaz, dando aula, eu vou passar 1 ano dando aula para ganhar o que eu ganhei no mês. Ele disse, ótimo, então você é o quê? Professora ou vendedora? E foi que se descobriu, né? Eu falei, eu sou vendedora daqui para frente, né? E aí foi assim que começou a nossa história. E desde então, vocês estão comemorando agora com Ferrovia 30 anos, né? Isso, como é que tem sido esse momento agora? Bom, a história, 30 anos de Ferrovia é da marca, não é? Porque essa história tem cerca de 40 anos, porque vai fazer 47 de casado, né? Uhum. Então, assim, quando eu digo que foi da caixinha que eu ficava andando de ônibus com aquela caixinha, a história da Ferrovia, as lojas da Ferrovia, começou com eu dentro do ônibus com as caixinhas debaixo do braço, tá? Andando. Mas, assim, teve muita coisa nisso, né? Muito progresso nisso. Isso foi uma coisa que foi muita bênção de Deus na nossa vida, e eu creio nisso, né? Porque a coisa cresceu de uma maneira que dali a 5 anos nós estávamos montando uma fábrica de óculos, que era em Brasol, né? Então, nós chegamos a ter, a fábrica era a 3ª maior do país. Nós chegamos a esse nível. E a marca fez 30 anos agora, porque a gente não tinha uma marca. A gente já tinha os representantes, vendia Norte e Nordeste, o negócio já era volumoso, né? A gente não tinha uma marca própria. E aí a gente contratou uma empresa para criar essa marca, e essa marca não saía. E uma noite ele teve um sonho. Mas seu dia ele me contou. Eu sonhei que ontem uma pessoa chegava para mim e perguntava, e aí, como é o nome da marca? Já tem? Eu disse, tem, vai ser Ferrovia. Eu falei, ai, que nome feio, pelo amor de Deus, Ferrovia. Mas, enfim, quando eu cheguei na empresa já era Ferrovia. Todo mundo adorou o nome, virou Ferrovia. E estamos comemorando 30 anos da marca esse ano. Olha só, e as inovações que vieram no passar dos anos, né? A gente viu aí cada vez mais de óculos de sol para óculos de grau também, né? Para oferecer, aumentar a cartela de possibilidades, de escolhas. Como é que tem sido esse olhar diferenciado de vocês também? Na verdade, o começo da gente era muito óculos de grau, mas assim, era a venda para ótica, porque era atacado, como a gente tinha a fábrica. Quando a gente montou a Ferrovia, a grife, aí já era para óculos solar. Daí a gente começou a montar as lojas que vendiam só óculos solar. Depois a gente começou a também fabricar confecção. Teve um tempo da confecção também, que a Ferrovia também já foi confecção, que é uma outra história à parte, paralela, mas à parte, né? E aí a gente começou nessa crescente, né? E tudo, a gente chegou, antes da pandemia, a gente tinha 52 PDVs.
Mas óculos solar, né? Entre franquia e lojas próprias, a gente tinha 52 PDV. Quando chegou a pandemia, pós-pandemia, quem era que ia comprar óculos de sol? Então foi um baque muito grande para a gente, porque a gente tinha lá um PDV que pagava 30 mil de aluguel e eu vendia 10 mil reais por mês. Não ia fechar a conta nunca, né? Porque a queda do óculos solar. Aí a gente já tinha toda uma estrutura, então vamos vender grau. Aí a gente começou a vender grau. Agora é o trabalho de dizer, ferrovia também é grau, porque todo mundo acha que ferrovia não só é óculos solar. Não, ferrovia também é grau. E agora a gente está nesse segmento já, desde a pandemia, né? Começamos em 2020, já estamos aí com 4 anos e estamos, graças a Deus, crescendo cada vez mais, porque é um segmento muito bom. E com boa aceitação, né? Sim, a gente já tem, a gente já tem a confiança do cliente que está há tantos anos comprando solar. Então, quem faz o melhor solar também faz um bom óculos de grau, né? Essa é a confiança que a gente tem do cliente. A gente tem notado muito isso na utilização das telas, né? Cada vez mais solicitando, né? As pessoas usarem óculos voltados para o uso de telas, né? Com lentes diferenciadas. Isso tudo também já faz parte desse portfólio de vocês. Sim, e assim, na verdade, o mercado tem se comportado de uma maneira bem diferente, porque não muito tempo atrás, as pessoas costumavam ter um óculos só de grau, e assim, tinha aquele óculos e usava com qualquer roupa, com todas as roupas usava aquele óculos, só tinha um óculos de grau. Hoje não é mais assim, as pessoas querem que o óculos de grau seja um acessório de moda, que combine com sua roupa. Então a pessoa tem 2, 3, 4 óculos de grau. Solar já tem gente que tem, a gente já tem umas caixas com 5, 6, 7, porque as pessoas já usam bastante, porque virou um acessório. As pessoas usavam um óculos só, mas hoje não é mais assim, então o consumo mudou muito, né? E as novas tecnologias de lente são fantásticas. A evolução, né? Tudo, né? Por exemplo, antigamente você para ter um óculos solar com grau era muito caro e a coloração não era legal. Hoje, para você fazer um solar com grau, coisa mais simples do mundo. Então, hoje, se você está com um óculos de sol, de grau, a mesma pessoa não percebe, né? Então, isso tem movimentado bastante o segmento. Para quem tem um grau mais alto e para quem usa progressiva, também te vê a diferença, né? Não parece como antigamente, né? Aquela lente mais grosseira. Hoje não, a gente vê uma suavidade, né? Muito, não, a tecnologia sim. E tem que ter, né? Porque assim, a China, hoje em dia, 30%, 70% das crianças já são míopes, por conta do excesso da exposição à tela, não desenvolve a visão de longe. E assim, a China somos nós, a China de hoje somos nós amanhã, né? Então, a crescente nisso aí. E assim, cada vez mais lentes com materiais melhores, mas a tecnologia cresceu assim uma coisa absurda nessa área, viu? Hoje é fantástico isso. As multinacionais brigando entre si, né, pelo mercado, então cada um com um programa de pesquisa mais avançado do que a outra, um programa de incentivo, materiais melhores, preocupados com o meio ambiente, com tudo isso. Então, viva nós, não é? Estamos aí. E com essas 3 décadas de ferrovia, né? Como é que vocês estão atualmente distribuídos aqui, né? E também fora? Como é que está a capilaridade da ferrovia atualmente? Como eu te falei, antes da pandemia a gente tinha 52 PDVs, tivemos que fechar. Hoje nós tem 18 aqui em Fortaleza, região metropolitana, são 6 no Cariri, um em Sobral, são 6 no Piauí e 2 em Belém. Somos 32 atualmente, ou seja, 18 a menos do que estávamos antes da pandemia. Tivemos que nos adequar, que fechar alguns PDVs que não estavam rentabilizando. Isso tudo... Adaptações do mercado. Adaptação do mercado. Que acontecem normalmente, sim, né? A gente viu tivemos, o mercado como um todo fazendo essas adaptações também. E o online aumentando também as vendas, né? O online... A venda do óculos no online, apesar de que todo mundo fica, vende tal e tal,
Óculos ainda é um produto que as pessoas precisam provar, gostam de ver, de sentir no rosto se ele está bem e tal. A gente até tem, mas é uma coisa inexpressiva. O pessoal gosta, vê, tudo bem, consome lá, olha que bonito que está aqui e tal, vai lá, mas quer ir no PDV para botar no rosto, para sentir se vai machucar o nariz, se vai... Ainda está assim. Porque tem produtos que a gente não deixa de provar, né? Sapato, por exemplo, né? Às vezes uma roupa que você quer um caimento diferenciado para o seu corpo, né? Você vai e prefere ir na loja, para não ter dúvidas nenhuma. Exato. Né? Alguns produtos, óculos, eu creio que ainda vai levar um tempo. Aí tem a garotada que compra, assim, na internet, esses óculos de modinha, de coisa, porque chega, quebra no outro dia, joga fora, essa coisinha assim, essa modinha descartável, mas quem realmente quer um óculos de qualidade, quer usar mais tempo e tal, tá indo no PDV ainda. E como é que está a expectativa para esse próximo ano agora, também além dessas celebrações dessas 3 décadas de Ferrovias? 2025 a gente vai voltar, como eu falei como nós fechamos 18 PDVs, a gente vai voltar aí com força na expansão de franquia. Isso aí já é um projeto que a gente vai trabalhar para 2025, vai ser o projeto de franquias. Isso aí para voltar a crescer. Em Maracanã, uma turma de idosos está comemorando a entrada no mundo digital com muitas independências e seguranças, graças a um projeto chamado Chá Tecnológico e Social. Cada aluno desta sala tem uma história de superação que é contada com orgulho. Dona Rita não esconde a alegria ao falar da mudança que aconteceu com ela aos 62 anos, depois de participar de capacitações ofertadas pelo Instituto IDEAR. A aposentada hoje tem independência para fazer operações bancárias pelo celular com segurança. Medo de um golpe, né? Hoje a gente tem até medo de telefone também, né? Atender telefone. Quando eu vou atender um telefone, meu esposo, Rita. De calma, não é assim também não. Pois é, aí, como eu te falei, né? Fiz o desenvolvimento cognitivo, né? O digital, fiz também o crochê e educação financeira. Hoje eu consigo pagar, consigo até renegociar questão bancária, sabe? Hoje eu consigo fazer isso, coisa que eu tinha medo até de clicar para abrir. Tem me ajudado bastante. A turma passou em média 5 meses sendo acompanhada de forma totalmente gratuita. Aulas online através do tablet com acesso à internet levaram orientação sobre aplicativos e outras ferramentas necessárias para que os idosos possam ter mais sociabilidade e autonomia, além de outros benefícios também para a saúde. No início, eles têm muito receio, né, assim, muito medo do uso da tecnologia, por vários motivos, né, pela falta de confiança, né, por medo de cair em golpes, né, por a gente faz os próprios filhos às vezes, né, digam assim, olha, cuidado com o golpe, não deu o número do cartão, não deu o número não sei o que, do CPF, não vai cair em golpe. Então, assim, eles mesmo têm já esse receio. Então, no início, quando a gente entrega o tablet para eles com a internet, eles têm um pouco de receio, até mesmo do toque, né, mas aí é um processo. A primeira aula ela é presencial e nesse momento a gente ensina eles a ligar, né, o básico, a ligar e como é que eles vão entrar na aula de casa, porque o restante das aulas é online. Então, por isso que eles recebem um tablet com internet. As aulas, elas são online, mas elas são ao vivo, não são aulas gravadas. Então, toda a equipe de instrutores está aqui no IDEAR e eles assistem a aula de casa, dessa forma evitando que eles tenham que se locomover, que tenham que ir para uma aula diariamente. É 1 hora de aula por dia. Durante 5 meses eles têm essas aulas. Inicialmente, como o objetivo do projeto é aumentar a autonomia da pessoa idosa nas tarefas do dia a dia, né? A gente começa do ensino da tecnologia pelo básico, as configurações do celular, o WhatsApp, salvar um contato, e aí vai ampliando aplicativos bancários, o Pix, o Uber ou qualquer outro aplicativo de transporte, navegação na internet, o acesso a serviços essenciais como o GovBR, né? Como se cadastrar no GovBR. Em paralelo a essas aulas, a gente tem as aulas de desenvolvimento cognitivo para exercitar a memória, a concentração, né, a criatividade. O projeto já foi realizado em vários municípios cearenses.
Uma pesquisa realizada com participantes do chá tecnológico e social entre 2023 e 2024 mostrou melhorias na relação com celulares, segurança em ferramentas bancárias, mais conhecimento sobre direitos e novas amizades. Mais de 75% disseram que houve mudança de vida. Na verdade, esse pagamento a gente recebe diariamente, porque a gente vê os avanços, né? A gente assiste esses avanços e os depoimentos são belíssimos, é muito emocionante, né? Até porque o projeto ele trabalha integralmente, né? Ele não foca só na tecnologia. A tecnologia ela é só uma ferramenta inicial. A gente também, por exemplo, depois dessas aulas iniciais, eles escolhem 2 áreas de interesse, onde eles vão criar novas habilidades, que pode ser canto, culinária, nutrição, cultivo de plantas, educação financeira, redes sociais, fotografia digital, bordado, pintura, senão eu esqueço, porque são muitas. Então, cada um escolhe 2 e continua, então, praticando essas 2 atividades até o final do projeto. Ao final do projeto, eles recebem o tablet. Então, quais são os maiores impactos que nós percebemos? Que é exatamente o presente que a gente recebe, são os impactos sociais e os depoimentos individuais. Uma maior confiança em si mesmo, uma maior também capacidade de falar dos seus problemas, de socializar. A gente trabalha rodas de conversa sobre saúde mental. Nós trabalhamos também a questão dos temas transversais, como o conhecimento dos direitos, né? A conscientização sobre os direitos, sobre o Estatuto da Pessoa Idosa, os direitos do consumidor, previdência, saúde, né, prevenção das principais doenças da pessoa idosa. Então, assim, esse arcabouço de informação e de habilidades e dessa convivência que eles têm entre eles durante as aulas e também com a equipe do projeto, né, a gente percebe que eles têm mais autonomia, que eles também desenvolvem mais alegria mesmo de viver e também projetos para o futuro. Que é fundamental, ou seja, o fato de ex-alunos quererem continuar no projeto, para a gente é uma vitória. A evasão do projeto, por exemplo, ela fica em torno de 5%. E projetos online, geralmente, a evasão é de 30%. Então, assim, o principal realmente são os depoimentos, né? São os casos individuais que a gente tem conhecimento. Quem concluiu o curso ganhou o tablet que usou durante a formação. Dona Eliane, de 69 anos, já instalou aplicativos e faz planos para empreender através das telas. Eu aprendi educação financeira, muita coisa boa, todos os aplicativos, negócio de banco, essas coisas. Eu já sabia um pouco, né? Mas foi 100% aproveitativo para mim. Aproveitei demais. E redes sociais também, muita coisa eu não sabia mexer, no Face, no Instagram, essas coisas, tudo eu aprendi tudo. Eu amei e vou continuar fazendo outros cursos. E a gente fala agora sobre os cuidados com o preenchimento labial e muito mais sobre essa questão de saúde. Eu conversei com o médico Renato Souza. Acompanhe. Olá, Renato. Obrigada pela sua presença. Tudo bem? Olá, Elaine. Tudo bem? Tudo jóia. Para a gente falar um pouco de saúde também, estética. Sempre bom se cuidar, né? Mas também ter cuidado com relação aos excessos, né? A gente vê muito procedimentos com relação à harmonização facial e ao preenchimento labial e algumas reversões, inclusive, né, recentemente de alguns famosos que fizeram, acho que agora há pouco tempo, a Sheila Carvalho, né, fez a retirada um pouco, né, acho que a própria Gretchen também. Como é que tem sido aquele boom, né, do super lábio para agora um lábio mais discreto? Quais são as tendências? Então, na verdade, os preenchimentos faciais, né, eles vieram muito para melhorar os procedimentos estéticos, né? Mas existiu um tempo em que, principalmente por conta das redes sociais, as pessoas começaram a buscar padronizações. E aí, dentro disso, os preenchimentos começaram a ficar sendo muito exagerados. A gente vê também que os filtros do Instagram, das redes sociais, as edições de foto, trouxeram essa ânsia pela perfeição. E aí, dentro disso, a gente tem os exageros, né? Tanto na parte dos procedimentos, quanto também na parte da busca pela perfeição. Então, o que é que a gente tem visto nos últimos tempos? A gente vê que as pessoas estão voltando para a naturalidade
Então, os pacientes vêm buscando cada vez mais o embelezamento, mas também a naturalidade em cima disso. E dentro disso também o rejuvenescimento, que é o principal foco de tratamento dos nossos pacientes. Pois é, eu lembrei agora há pouco, né, da turma que anda na internet, aí, a GK também, né, uma modificação muito suavizada, né, é essa mesmo o procedimento de se suavizar mais o rosto, deixar mais natural, respeitando a idade. Como é que é exatamente essa virada de chave agora? Isso, exatamente, né? Então, o campo da medicina estética, ela passou por alguns momentos, e no último momento a gente tem visto mesmo que tanto os profissionais quanto também os pacientes, eles vêm buscando mais essa naturalidade, né? A gente fala muito do gerenciamento do envelhecimento. Então, assim, não é mudar características, colocar uma face de uma pessoa nem outra, né? Não, a gente fala mesmo do gerenciar os sinais que o envelhecimento vem trazendo. Envelhecer com qualidade. Então, os procedimentos estéticos médicos, eles prezam muito isso. A gente age naqueles locais onde a gente começa a ter sinais de envelhecimento aparente. Todo mundo vai envelhecer, né? Mas a gente pode envelhecer com qualidade, falando também em relação à nossa imagem. O que tem sido mais buscado, assim, a questão das linhas de expressão, olheiras, como é que, antes de tudo, né, como é que na idade, com o passar dos anos, o corpo vai envelhecendo junto e o rosto vai mostrando essas marcas, assim, você vai tendo uma perda de músculo, enfim, conta um pouquinho pra gente. Então, o processo de envelhecimento, ele acontece aí por volta dos 28 na mulher e aí 30 no homem, onde a gente vai perdendo a cada ano 1% de colágeno. Então, esse colágeno, que é uma proteína mais presente no nosso organismo, ele está presente na pele também, nas estruturas da derme. E aí, como a gente vai perdendo, a gente vai fazendo com que esses tecidos comecem a ficar mais frouxos. Então, a gente perde colágeno tanto na parte mais superficial, e a gente vai tendo aquela aparência das rugas finas, mas também a gente perde estruturas mais profundas, como ligamentos que ficam mais frouxos, a própria musculatura. A gente também tem colchins de gordura no nosso rosto. É tanto que pacientes que fazem muita atividade física, a gente está vendo aí muita gente fazendo corrida, acabam perdendo essa estrutura de coxins gordurosos e aí que servem como uma sustentação da face. E a gente tem visto que eles acabam apresentando um envelhecimento precoce, né? Então, no campo da estética, a gente pode atuar principalmente nessa parte dos bioestimuladores de colágeno, porque a gente não vai alterar muitas estruturas faciais, como, por exemplo, com os preenchedores, mas a gente vai conseguir reposicionar os tecidos. Então, a medicina estética ela está em constante evolução e sempre buscando essa naturalidade e o envelhecer com mais saúde, né? A gente vê algumas fotos de pacientes há 20 anos atrás, né, de famosos, na verdade, e envelheciam muito rápido. Com 40, 50 anos, a gente já considerava aquela pessoa com aparência mais idosa, envelhecida. Hoje em dia, não. A gente tem grandes nomes aí, famosos, que com 40, 50 anos ainda está com todas as estruturas aí sustentadas na face, com aspecto bonito também. Pois é, e aí nesse caso, a gente falando da tecnologia cada vez mais avançada, né? Como é que ela tem sido essa parceira, né? Essa aliada de quem quer ter uma longevidade saudável? Com o passar dos anos, essa tecnologia tem avançado cada vez mais rápido? Como é que tem sido o aprendizado para que esses procedimentos sejam feitos de forma menos invasiva também? Sim, com certeza. Na década de 90, para você ter noção, os procedimentos estéticos, a grande maioria da estética era realizado com cirurgia plástica, né? Então, era cerca de 85% dos procedimentos. Hoje, a gente já tem uma mudança disso. 85% da parte da estética, hoje a gente faz com os procedimentos não minimamente invasivos.
né? Onde o paciente ele não vai ter um pós tão longo de uma cirurgia e ele vai conseguir ter um resultado muito bom também, mais natural. Então, essa área da estética ela está em constante evolução, não somente de tecnologias como lasers, como ultrassom, mas também de produtos, né? É uma área que realmente está em constante avanço científico. Pois é, e aí nesse caso, você também está lançando, você lançou um livro, né? Um e-book com relação a isso. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa obra. Então, na verdade, eu sou professor também de um fellow, né, de procedimentos estéticos para médicos, e eu vi a dificuldade que os alunos tinham em realizar o preenchimento labial. A gente tem diversas técnicas possíveis, mas eles acabavam esse fellow com uma dificuldade tanto em relação ao resultado, porque é realmente um procedimento, um preenchimento muito delicado. Nós precisamos ter um ar, né, crítico, um ar estético para entregar um resultado bonito, né? A gente vê muitos exageros relacionados ao preenchimento labial. Então, pensando nisso, a gente descreveu a técnica que eu utilizo, né, na minha rotina, que a gente consegue entregar um resultado que combine com a face do paciente. Então, é muito importante, a gente trabalha dessa forma, né? E tentando entregar realmente um aspecto mais bonito, que não mude as características da paciente. Então, a beleza está, né, nas individualidades, e a gente busca isso com os procedimentos estéticos. Tá, joia. E para poder ter acesso a essa sua obra, como é que faz para ter o acesso, no caso? Já é forma digital, já para baixar também o arquivo? Isso, já está no link da minha bio, né, nas redes sociais, né, você pode entrar lá e aí já cadastrar e recebe o livro, tá certo? É um livro que está à venda e o público principal são profissionais da área de saúde que também trabalham com estética, já têm um conhecimento prévio e querem otimizar os seus resultados. Então lá nós falamos toda a parte de introdução, anatomia, inervação, tudo que é importante para a gente entregar um resultado bonito e natural. E também fala da técnica, mostrando resultados, para que os pacientes se sintam mais seguros quando procurar esses profissionais. Tá, joia. Muito obrigada, Renato, pelas suas explicações também. Queria que você falasse um pouquinho para acessar, lembrar novamente, né? Também para saber mais informações sobre o seu trabalho. Fique à vontade. Tá, então vocês podem me seguir, né? drrenato.souza no Instagram. A gente tem o link da bio lá. E aí tem também esse meu e-book que está sendo à venda. Eu faço cursos também de mentoria para profissionais que querem melhorar ainda mais aí esses resultados. E atendo aqui no BS Design da Bioclinic todos os dias. E agora o intervalo. A gente volta já já. E acontece nesse final de semana, já iniciando neste sábado, o 6º Festival Internacional Imaginários Urbanos no Hub Cultural Porto Dragão. Sobre a programação, eu converso agora com Marie Auip, ela é coordenadora do festival. Marie, muito obrigada pela sua presença. Também agradeço, Dini. Fala um pouco pra gente dessa programação. Inicia agora neste sábado, mas segue o mês inteiro, né? Sim, segue o mês inteiro. A gente é uma plataforma que tem como foco a difusão e a formação na linguagem da performance. E o Festival Internacional, ele ocorre todos os anos, ele é um festival independente. E esse ano ele está com uma programação bem interessante, porque nesse sábado a gente tem o início com a mostra de vídeo performance, que vai reunir obras de artistas de todo o Brasil e também no âmbito da América Latina, e vai acontecer no Hub Cultural Porto Dragão. No domingo, dia 10, a gente vai ter a abertura do primeiro seminário interregional de estudos da performance, que é um âmbito mais acadêmico, que a gente também trabalha dentro do festival, e vai ocorrer no Hub e no IFCE, que é nosso apoiador aí nessa perspectiva acadêmica. Depois a gente vai ter a abertura, na quinta-feira, dia 14, da Mostra de Performance Urbana,
que aí traz artistas nacionais, do Ceará e de Fortaleza, e ocorre em diferentes pontos da cidade, com algumas instituições apoiadoras, como a Estação das Artes, o Teatro José de Alencar, e temos duas formações que vão ser bem importantes, que é com o Coletivo do Pará, Demônias, que trabalham na linguagem da performance, das artes visuais, numa perspectiva contra-hegemônica, trazendo pautas LGBTQIAP+. E a artista boliviana, Maria Galindo, que é do coletivo Mulheres Criando, que tem uma pauta ativista e feminista, já participou da Bienal de São Paulo e de outras bienais importantes ao redor do mundo. Então, esses dois coletivos vão estar oferecendo formação no Teatro José de Alencar e no Hub Porto Dragão. E essa programação ela é gratuita? E aqui, quais são os horários a partir deste sábado agora? Toda a programação é gratuita. A gente está tendo o apoio da Secult-FO em relação ao seminário interregional e da Secult-CE em relação ao festival. E também com as instituições parceiras, então as pessoas elas podem realizar, ver a programação através do nosso Instagram, que é @imaginários_arte, e as inscrições das residências, elas estão abertas até dia 10, até domingo, tanto para a residência do Coletivo Demônias, como para Maria Galindo, do Mulheres Criando. E além desse trabalho, né, dessa ação que vocês estão fazendo durante esse mês todo, como é que tem sido esse ano agora com relação a essas ações para vocês? A gente, enquanto plataforma, a gente trabalha, nós somos um festival independente, então a gente trabalha o ano inteiro para a gente ter esse momento de encontro. Também é importante salientar que a mostra de vídeo performance ela já ocorreu, uma parte dela na Universidade de Zaragoza, na Espanha, e na Universidade de Bordeaux, na França. Além do projeto do festival, existem outros projetos que a plataforma Imaginários facilita na cidade de Fortaleza, porque a gente tem como objetivo difundir e também fazer esses intercâmbios de formação, principalmente com a América Latina, e difundir os trabalhos, principalmente de artistas do território do Norte e do Nordeste. E aí, nesse caso, Marie, esse trabalho com o corpo, com a arte como um todo, como é que você avalia a arte mudando, né, e modificando, trazendo expressões, né, empoderamento, é um ambiente de empoderamento mesmo, né, que a gente possa se reafirmar cada vez mais? Como é que essa potência chamada arte beneficia todos nós, né? Não só quem está, né, trazendo essas propostas, como para quem também está consumindo, absorvendo? Sim, eu acho que a performance, enquanto uma linguagem, ela tem uma característica muito importante, que é colocar o corpo como esse local de questionamento relacionado à raça, à classe, à sexualidade, ao gênero. Então, a performance ela já traz muito esse local contra-hegemônico ao que é normalizado pela sociedade como o que deve ser o padrão, do que deve ser a norma. Então, toda edição a gente trabalha a partir de um eixo curatorial, até porque a gente também não quer definir o que é a linguagem da performance, pelo próprio caráter mesmo questionador da linguagem, né? Que é uma linguagem que bebe e que dialoga muito com o teatro, com as artes visuais, com a música. A gente tenta não definir o que são o trabalho dessas artistas quando a gente está fazendo a curadoria, e sim trabalhar a partir de um eixo, um tema, né, questionador para essas artistas e esses artistas que estão se inscrevendo. E esse ano se chama Corpo Território. Então, a gente está partindo de questionamentos que os diferentes corpos, né, podem trazer, podem detonar, né, nessa questão contra-hegemônica.
e também compreendendo o território, tanto numa questão geopolítica, como o território do seu próprio corpo, dos questionamentos que o seu próprio corpo traz, e também trazendo uma perspectiva decolonial, né, que é compreender não só o corpo do ser humano, mas como conviver com outras possibilidades de vida, né, e não colocando só o ser humano como centro da nossa sociedade, né, como se tem visto muito, principalmente nas estratégias capitalistas, né, que é desconsiderar outros seres vivos também como importantes para que essa sociedade ela possa ser vivida por diferentes perspectivas. Pois é, o direito, né, que a gente tem de se expressar, de viver, né, não é só de um determinado grupo, né, ou que se delimitou ser só daquelas pessoas, né, é de todo mundo, todos nós, né, e a arte, ela vem para mostrar isso, né, para certificar isso, né. E com relação ao trabalho que vocês fazem da diversidade, você fala em múltiplos corpos, né, pessoas com deficiência, pessoas diversas em todas as suas áreas. Como é que esse trabalho que vocês potencializam nesse sentido também? A gente tem uma perspectiva que ela atravessa, né, desde a produção, a nossa equipe de produção, até a curadoria e até os artistas que estão trabalhando com a gente. A gente tem um diálogo também muito forte com as instituições relacionados a questões de acessibilidade. E a gente também tem uma perspectiva que é de democratizar esse acesso à arte. Então, além de programação dentro das instituições, né, como, por exemplo, as formações, a mostra de performance urbana, ela sai, todas as obras, elas saem pela cidade. Então, é como se a gente atingisse um público, a gente atinge um público que não está tradicionalmente indo até os espaços, né, tradicionais de arte, que são as instituições culturais, e poder dialogar também com essas pessoas. Então, para a gente é muito importante estar na rua e fazer performances na rua e escutar os questionamentos dessas pessoas em relação a essas obras. Principalmente quando a gente está tratando de temáticas de pessoas que foram colocadas em um local de vulnerabilidade, né? Seja temáticas relacionadas à violência contra a mulher, né? A violência contra as pessoas LGBTQIAPN+, né? Aos não acessos às pessoas com deficiência, questões relacionadas à população negra. Então, a gente tenta trazer essas temáticas para dentro da curadoria, mas não só no âmbito das mostras e dos artistas, mas também dentro da nossa equipe de produção, como a gente trabalha, das palavras que a gente utiliza, pensando em estratégias de uma acessibilidade de atitude mesmo, em relação a como que se dá esses diálogos com a cidade, com os artistas e com nossa equipe, com as instituições. Inclusive, salientando que no seminário, além da plataforma Imaginários, a gente tem uma parceria com a plataforma Banida, com a Banida Plataforma, que também tem uma militância muito forte de arte contra-hegemônica na cidade de Fortaleza. Que joia, que bom, eu vi conversar um pouco com você sobre isso. Queria para a gente encerrar aqui nossa conversa, para você fazer o convite para quem está assistindo, se fazer presente, estar presente, se deliciar, né, discutir, refletir, levar para si, para frente, né? A arte é isso, né? A gente absorve para a gente e para os outros, né? Queria que você fizesse esse convite para quem está assistindo, se fazer parte desse momento. Como é que faz para saber mais informações? Mais informações na nossa página do Instagram, @imaginários_arte. Lá a gente vai postar toda a programação, o local de saída das performances, formação. A mostra de vídeo performance, ela se inicia amanhã, a partir das 14 horas, no Hub Pico Dragão. Então, já faço o convite para todo mundo. O festival está muito amplo, com muitas ações,
com artistas muito interessantes, que trazem discussões muito importantes e atuais, e para o seminário também, para quem, não só para a perspectiva acadêmica, mas também tem interesse, né, no campo da arte como esse local de discussão social, cultural, econômica, política. Tá, joia. Muito obrigada mais uma vez. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Obrigada. E o Destaques fica por aqui com essa dica. Olha, não vai perder não, tá bom? Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.